Pastor João Júnior do nosso ministério lá em Mirante da Serra. Está conosco pela manhã, falando, e agora à noite. E nós vamos recebê-lo como? Amém. Seja bem-vindo. Contigo, meu irmão. Graças e paz, boa noite a todos. Amém? Quem está feliz com Jesus aqui? Agora sim, agora eu vi que você está aí, estava meio acanhado. Glória a Deus, que alegria poder estar mais uma vez com vocês, compartilhando a palavra de Deus. E sem nenhuma demora, quero te convidar você a abrir a sua Bíblia, acessá-la em Mateus, capítulo de número 4. O Evangelho de Mateus, o capítulo é o 4. Minha palavra nesta noite é sobre o arrependimento. Logo mais, o pastor Sérgio vai estar ministrando a ceia do Senhor ao seu coração. E creio que essa palavra vem do céu para a sua vida. Você crê que Deus vai falar com você nesta noite? Fala amém. Aleluia. Essa palavra tem um propósito de te encorajar, de trazer paz ao seu coração. Mas se por algum motivo Deus te incomodar, é importante que você dê um passo de fé. É importante que você dê uma resposta favorável a Deus. E olha o que diz o texto de Mateus capítulo de número 4, do versículo 12 em diante. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: da terra de Zebulon e da terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu a sua grande luz, e os que estavam assentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Versículo 17 e último. Desde então, somente depois disso, desde então, começou Jesus a pregar, a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você pode fechar os seus olhos por alguns instantes a mais, para que possamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que tem poder de penetrar no mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e mostrar o propósito que há no nosso coração. Traga para nós toda a verdade que nós precisamos ouvir nesta hora, em nome de Jesus. Tire também, ó Pai, a distração daquilo que possa roubar a tua palavra do nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, quando falamos arrependimento, nós temos que começar a falar sobre confissão, porque arrependimento está atrelado à confissão. Primeira coisa que eu posso observar quando falo em arrependimento e confissão é que ele é absoluto para a salvação. A Bíblia diz que nós precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados. Confessar a Jesus, arrepender dos pecados. Quando você se arrepende dos seus pecados e confessa a Jesus, você é salvo. Qual que é o grande problema? Que muitas pessoas até se arrependem dos pecados, mas não confessa a Jesus, confessa a um, confessa a outro. Tem Jesus apenas como o filho da Maria. Tem apenas um Jesus pregado numa cruz, quando o nosso Jesus está vivo, aleluia, amém? E mais, voltará para reinar com os salvos, aleluia. Agora, nós precisamos tanto nos arrepender dos nossos pecados, como confessar a Jesus. Assim ganhamos a salvação. Mas observe o que diz a Bíblia em Provérbios, capítulo de número 28, versículo 13. Há uma promessa também para aqueles que confessam. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia, aleluia. Então, se você encobre as suas transgressões, você não prospera. Infelizmente, nós temos a palavra prosperidade atrelada com questões financeiras. Não estou dizendo que em alguns momentos da Bíblia nós vamos ver prosperidade atrelada com questões financeiras, mas a prosperidade aqui é a abundância de vida. E lá em João 10:10, o que Jesus diz? Eu vim trazer vida e vida em abundância. Então aquele que confessa as suas transgressões, aquele que confessa os seus pecados e deixa, esse tem vida e vida em abundância. Amém?
Então nós temos uma promessa, como também temos a salvação atrelado ao arrependimento e confissão. Mas todo mundo que se diz que se arrepende, de fato se arrepende? Ou tem comportamentos que mostram esse tal arrependimento? Eu olhando para a Bíblia, eu encontrei alguns personagens que disseram a expressão, eu pequei. Eu encontrei alguns homens que falaram, eu pequei. Em outras palavras, eles se arrependeram. Talvez, pode-se dizer que eles até confessaram. O primeiro personagem que eu encontro dizendo essa expressão foi Faraó. Faraó, no meio de uma grande crise, estava havendo tempestades, trovões, chuvas de granizo. Ele chama Moisés e Arão lá em Êxodo capítulo 9, versículo de número 27, e ele diz assim a Moisés e Arão, então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, esta vez pequei, de fato eu pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo é ímpio. Só que quando nós vamos lá para o versículo 34, porque ele vai pedir para Moisés e Arão interceder por ele, e Moisés assim o faz. Quando chega no versículo 34, a hora que passou o terror, a hora que passou a tempestade, olha o que diz o texto. E vendo Faraó que cessou a chuva, e a saraiva e os trovões passaram, o que ele volta a fazer? A pecar. Esse aqui é aquela pessoa que tem um coração endurecido. Ele até fala na hora do terror, na hora das provações, na hora que a coisa está indo de mal a pior. Você sabia que há 20 anos atrás, a igreja dos Estados Unidos deu um boom, superlotou os prédios nos Estados Unidos, porque o que aconteceu? Lembra do 11 de setembro? O povo ficou debaixo de terror, de pânico, e todo mundo vai para a igreja. Vai lá agora, não está dessa forma, porque muitos confessam apenas quando estão sobre o terror, quando estão sobre o pânico, confessa simplesmente por causa do medo, por causa dessa situação adversa que está acontecendo em sua vida, e logo quando isso passa, ele vai embora também, vai junto com o terror, na mesma velocidade que vem, vai. Foi o que aconteceu com Faraó. Ele disse, eu pequei, o meu povo é ímpio, mas não teve mudança de vida. E lembra que diz Provérbios, nós precisamos confessar e deixar o nosso pecado. Mas um outro personagem que eu encontro é de Balaão. Balaão era um profeta do Altíssimo. Balaão era um homem que eu gosto de falar de duas faces, duas caras. Balaão, ele tanto era um sacerdote de Deus, como ele emprestava boca para o inimigo, dava conselhos do inferno. Pastor, que é isso? Tem como um homem servir dois senhores? A Bíblia fala que não, mas Balaão tentava, porque Mateus capítulo de número 26, 24 fala, não tem como um homem servir a dois senhores, ou amará um ou aborrecerá o outro. Mas Balaão, no mesmo tempo que ele queria fazer a vontade de Deus, ele fazia a vontade do inimigo, ele se associava por ganância, por dinheiro, com outros deuses, e Balaão foi contratado para profetizar contra o povo de Deus, e Balaão vai nessa viagem para profetizar contra o povo de Deus. Aí você conhece aquela história lá de Números capítulo 22, que a mula vê mais que o pastor, mais que o profeta. Isso é terrível, né? Pensa, uma mula vê mais que um crente, e foi o que aconteceu com Balaão. Por 3 vezes a mula viu o anjo, e Balaão nada. Diz no versículo de número 32, que o anjo diz assim, Balaão, eu ia matar você ia morrer, eu ia deixar a mula viva. E aí ele diz, no versículo 33, eu pequei. Números 22, 33, eu pequei, eu transgredi, eu errei. Mas o que ele fez depois? Continuou, foi lá tentar profetizar contra Israel. Só que quando ele profetizava, tentava falar contra, o Senhor mudava a palavra dele, porque Deus valida a boca do profeta, amém? Deus valida a palavra do pastor. Então Deus não permitia que saía dos lábios dele profecias contra Israel. Então ele desce de lá e dá uma estratégia maligna contra o povo. Falou assim, vai lá, faz com que as mulheres ímpias
casem com os filhos de Israel, e aí você vai destruir eles facilmente. Você está vendo? Não adiantou ele apenas dizer que ele pecou, se ele não teve comportamentos diferentes. Não estou julgando aqui salvação de ninguém, nenhum desses homens, me entenda bem. Eu quero trazer ao seu coração, em nome de Jesus, um verdadeiro arrependimento, aquilo que o Senhor deseja do nosso comportamento quando confessamos: Senhor, eu me arrependo porque pequei. Há um outro personagem na Bíblia chamado Saul, e esse é até mais conhecido. Saul, rei de Israel, primeiro rei de Israel. Saul, em um momento de euforia, ele vai e faz um sacrifício que não era para ele fazer, que Samuel falou que não era para ele fazer. Então agora Samuel vem ter uma cariação, vem tratar isso com ele. E Samuel fala verdade ao coração daquele rei. E você sabe o que aquele homem faz? Lá em 1 Samuel 15, versículo 24, Saul vira e fala assim para Samuel: de fato, eu pequei. De fato, Samuel, você está certo, eu pequei. Mas olha só, a culpa não é minha, a culpa é do povo, porque eu dei ouvido ao povo, eu temi o povo. Você viu que o próprio versículo já explica o coração desse cara? Ele falou: eu pequei, mas é o seguinte, a culpa é da igreja, a culpa é do povo, a culpa não é minha, porque eu dei ouvido ao povo. Ele temia mais o povo do que Deus. E aí ele fala: não, eu pequei, mas... Sabe aquela síndrome de Adão? Adão, quando foi conversar com o Senhor, depois do pecado, ele falou: não, a culpa não é minha. Na realidade, Deus, a culpa é do Senhor, porque foi a mulher que o Senhor me deu, foi aquele presente que o Senhor me deu, que fez eu fazer isso. Aí a mulher, ela falou: não, a culpa também não é minha não, Senhor, foi a serpente que o Senhor colocou aqui. E eu penso que se a serpente tivesse tido a oportunidade, ela fala: não, Senhor, foi o Senhor que me fez. Fica transferindo. Então, Saul é aquele homem que não tem sinceridade, que não tem constância, que é movido pela circunstância. Se está todo mundo correndo para cá, ele vai. Se volta, ele volta também. Se manda baixar a cabeça, ele baixa. E não tem problema de pecar contra o Senhor. E quando é questionado, ele joga a responsabilidade para o outro. Ele transfere para o outro, fala que a culpa é do pai, do filho, fala que a culpa é da mulher, do esposo, da avó, da sogra. Vai culpando todo mundo. Eu vejo pessoas culpando até aqueles que ganharam eles para Jesus. Culpando o pastor que discipulou, que batizou, que cuidou. Não, a culpa é dele, porque nunca veio visitar, nunca fala, e aí vai. Quando na realidade, não tem outro culpado nessa história. Um outro personagem que eu encontro, que disse: eu pequei, chama-se Acã. Acã, ele foi um dos valentes ali que caminhou com Josué, entrando na terra prometida. E quando eles entraram na terra prometida, Deus deu, observe, olha o que Deus vai trazer ao seu coração nessa hora. Deus pediu aquilo que era primeiro para ele. Entenda isso. Tudo aquilo que Deus te dá, tem um pedaço que é o primeiro, que é para ele. Sempre foi assim, né, pastor? Quando eles entraram, eles receberam o presente, eles receberam a promessa, Deus falou: agora vocês estão entrando dentro de Canaã, mas a primeira cidade não é de vocês. A primeira cidade, tudo será sacrificado, menos Raabe, a prostituta que hospedou os espias. Ela foi poupada junto com a sua família. Mas toda Jericó precisava ser levantada no altar para o Senhor. Não poderia ficar para eles, porque tudo que é primeiro é do Senhor. Buscar em primeiro o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Entenda, tudo que é primeiro em nossa vida, tudo aquilo que Deus nos dá, primeiro é do Senhor. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Só que Acã, no meio de tudo isso, pegou uma capa babilônica, pegou uns utensíliozinhos, uma coisinha de nada, aqui, vou só meter a mão só nisso aqui, só, vou pegar só um pedacinho, ninguém vai dar falta, poxa vida, Deus tem tanto, o povo tem tanto, nós vamos matar tudo isso, você sabe, vou aqui, embolsar isso aqui. E aí, até brinquei hoje de manhã aqui,
que Israel venceu uma cidade do tamanho de Ji-Paraná e perdeu para um tamanho de Nova União. Não sei quantos conhecem Nova União aqui? Uma cidadezinha. Perdeu para Ai. Imagina, um exército conseguiu uma grande vitória e tem uma grande derrota de uma cidade, pequenininha, até mesmo insignificante aos olhos daquele tamanho exército que havia ali. E aí Josué então vai orar, Josué vai buscar o Senhor, ele entra em jejum, em planto, e o Senhor fala assim: eu me afastei de vocês, porque há pecado no meio de vocês, vocês me desobedeceram, eu falei para fazer tal coisa, vocês fizeram do jeito de vocês. Do jeito de vocês. E aí Josué foi orar, foi buscar o Senhor para saber, e Deus mandou lançar sorte, caiu sobre a vida de quem? Acã. Aí chama então Acã, Josué fala: ô queridão, o que você fez? Né, Josué, já que você descobriu, vou jogar logo aqui tudo na mesa. Eu pequei. Olha o que diz o versículo 20 do capítulo 7 de Josué. Olha o que Acã disse. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim. Tarde demais. Só confessou porque foi descoberto. Só entregou porque alguém descobriu. Porque Deus revelou que se Deus não fala nada, se ninguém descobre, ele ia ficar quietinho com o pecado dele acariciado ali, com a capa babilônica, ia tocar a vida. Mas porque Deus falou para Josué, Josué confrontou ele vai lá, então confessei. Você conhece muitas pessoas que em situações de iminência de morte, ou quando não tem mais para onde escapar, fala: não, de fato fui eu, poxa vida, eu errei, pequei mesmo. Mas é agora? Não, agora não tem mais jeito. Agora não adiantou mais, foi tarde demais. E nós não podemos esperar ser tarde demais para nós confessarmos, para nós nos arrependermos, para nós tomarmos uma decisão na nossa vida, para nós mudarmos o nosso jeito de ser, o nosso jeito de tratar a família, de tratar as coisas de Deus, de tratar a pessoa do Senhor em nós, o ministério que Deus nos confiou a nós. Porque a cada um de nós aqui, sem medo de errar, a cada um dos senhores e senhoras que me ouvem, Deus colocou um ministério em suas mãos, para fazer uma obra de excelência, para edificar um reino de excelência. Crê nisso? Diga amém. Colocou em nossas mãos, mas às vezes a gente espera ser tarde demais, Nós temos um outro personagem da Bíblia que disse: eu pequei, e esse até não falo que ele se arrependeu, mas teve mais um remorso, que foi Judas, o Iscariote. Judas, um dos discípulos, um dos 12 de Jesus, daqueles mais próximos, era o tesoureiro da igreja ali, da comunidade cristã que Jesus estava edificando, dos apóstolos ali próximo dele, dos discípulos que andavam com ele. E Judas pecou, todo mundo aqui conhece a história, foi lá, trocou por moedas, falou onde Jesus estava, entregou. Mas olha o comportamento dele. Quando nós olhamos Mateus 27, versículo 4, olha o que Judas disse. Dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Mas ele confessou isso para quem? Foi para Jesus? Você consegue se recordar daquela cena lá no Getsêmani, onde Jesus, ele passa uma angústia, onde ele é moído, ele é espremido. A palavra Getsêmani é prensa do óleo. É onde Jesus foi prensado, foi tirado o óleo, né, o precioso, o sangue dele escorreu sobre aquele monte. E ele desce dali, ele tem um encontro com quem? Com esse cara aqui. Ele tem um encontro com Judas. E Judas dá um beijo nele. E Jesus chama ele: ô seu pecador miserável, seu desviado, eu sabia que você ia fazer isso. Foi isso que Jesus falou? Jesus fala: meu amigo, com um beijo me traíste. O coração de Jesus sempre foi um coração amoroso para com nós, mesmo estando nós ainda em pecado. O problema que Judas agora vai falar é para quem não devia.
Ele confessa que ele pecou, e ele não pecou e recebeu o sangue como remissão de sua vida, mas ele pecou e ele falou: eu pequei e traí o sangue. Ele nunca recebeu o sangue do Cordeiro sobre a vida dele. Ele nunca deixou ser lavado pelo sangue do Cordeiro, nunca deixou ser remido, nunca deixou ser tratado, ser transformado. Pelo contrário, ele fala: fui eu que fiz isso aí. Mas confessou para quem? Para o sacerdote lá, para Caifás. Ele joga até o dinheiro, a ponto que o lugar que ele se suicida é comprado e feito um cemitério, porque o sacerdote, o judeu, sabia que ele não poderia usar aquele dinheiro, porque foi moeda de troca, moeda de sangue, foi dinheiro de lavada de sangue, houve um derramamento de sangue sobre aquele dinheiro. Então ele compra a terra onde Judas se enforca e faz ali um cemitério. Você viu? Não resolveu o problema dele, porque ele estava falando com pessoas erradas, tendo comportamentos errados. O verdadeiro arrependimento, ele não traz medo. Por quê? Porque ele é coberto pelo sangue do Cordeiro, amém? Quando nós nos arrependemos genuinamente, tomamos uma posição, mudamos o nosso comportamento, o sangue do Cordeiro nos lava e nos faz mais branco do que a neve, aleluia. Ele arranca o pecado de nós. E é esse o comportamento que nós devemos ter. Quem fez isso foi Davi. Davi, a Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. Esse cara cometeu um pecado. O sonho de Davi era construir o templo do Senhor. Ele provavelmente deve ter feito a planta, os desenhos. Mas o Senhor falou: Davi, tem muito sangue inocente nas suas mãos, você não vai construir meu santuário não. É a sua geração que vai fazer isso, você não. E aí depois ele vai e comete o adultério, manda matar Urias. E no meio de tudo isso, nós chegamos no Salmo de número 51, a qual Davi, ele confessa o seu pecado e ele se arrepende. Mas observe o comportamento, como foi diferente de todos esses que eu mencionei até aqui. Salmo 51, versículo 3, olha o que diz. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi não culpou ninguém, a não ser ele falar: eu conheço, fui eu. Eu conheço as minhas transgressões, eu conheço os meus pecados, e eles estão diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal às suas vistas, para que seja justificado quando eles falarem, e puro quando julgares. E olha o que ele diz mais, depois ele faz essa confissão, vamos um pouco mais adiante, versículo 10. Olha o que Davi pede agora, olha o comportamento desse homem. Ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lance fora da tua presença, não me retire de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com teu espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão, aleluia. Você viu o comportamento, como mudou, como é diferente desses outros que nós já mencionamos nessa noite. Somente eu, disse Davi, pequei contra o Senhor. Só eu, porque o pecado está diante de mim, e eu me arrependo. Eu me arrependo a tal ponto, Senhor, que eu peço: não me lance fora da tua presença, não tire de mim o teu espírito, me dê a alegria novamente da tua salvação. Me dê a alegria da tua salvação. Esse deve ser o nosso comportamento. Essa deve ser a nossa empreitada de vida. Esse deve ser a forma como nós lidamos com as nossas transgressões. E o último personagem que eu trago ao seu coração nesta noite é do famoso filho pródigo. Aquele jovem que sai de casa, abastado, rico. Ele sai da presença do pai, ele sai da casa do pai, com parte da herança. Ele sai bem de vida, e ele vai para uma terra longínqua. Em outras palavras, ele se desvia.
vai viver a vida dele do jeito que ele quer, da forma que ele quer, da maneira que ele acha por bem viver. E a Bíblia diz lá em Lucas 15 que ele viveu dissolutamente. Ele viveu assim, esbanjando, com meretrizes, com baladas, com festinhas, mas aí chega o dia da crise. Deixa eu te dizer, olha aqui para mim, por favor. Preste bastante atenção à crise que você está passando. Se não é Deus promovendo isso na sua vida para você voltar para Ele, ou voltar a ser transparente. Esses dias eu assistindo esses programas que fazem vidros, né? Uns fazem faca, outros vidros, e eu achei algo interessante que eles ensinaram ali. O rapaz ali, a pessoa que faz o vidro, ele pega aquele areia, algumas coisas, coloca na primeira fornada. Aí ele assopra, move, mexe, tira dali, ele coloca num outro forno, mais aquecido. Tira dali, ele sopra, mexe e coloca num mais aquecido. Passa no mínimo 3 vezes, por 3 fornadas. Por quê? Para que o vidro se torne mais transparente. Às vezes Deus nos permite que passamos pelo fogo, ou como nós gostamos de chamar, pelas provações, pelas circunstâncias adversas da vida, simplesmente porque Ele quer fazer você, meu irmão, minha irmã, mais transparente, aleluia, mais acessível, quem tem um coração mais puro, mais limpo, mais claro. Talvez é simplesmente quando nós entendemos isso, pronto, o fogo passa, o deserto passa, a tribulação passa. Aquele jovem que saiu abastado, que agora estava quebrado por causa de uma crise que teve naquela cidade, naquela região, foi trabalhar com porcos, para cuidar de porcos, uma propriedade de uma outra pessoa. E o texto diz que ele desejava se alimentar da comida dos porcos, das alfarrobas, que é umas vagens, né, pastor? Ele desejava comer aquilo lá. E aí ele cai em si, e o texto diz que ele caindo em si, ele falou assim: eu pequei contra os céus e contra o meu pai, eu pequei, vou voltar para casa. Imagino eu aqui, olha só, aquele jovem voltando para casa, não sabia se o pai estava vivo, não sabia como seria recebido, mas ele tem um comportamento que ele diz assim: se meu pai me aceitar como servo, já estará bom demais, porque os servos do meu pai têm pão para comer. E eu sei que eu pequei, não foi o meu irmão, não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi a igreja que pecou, foi eu que pequei, e eu me considero um servo apenas. Já está bom, porque o servo terá pão para comer. Ele volta para casa, creio eu, de cabeça baixa, triste, abatido, arrependido, humilhado, fedido, sujo. E quando ele encontra o pai, ele fala: pai, deixa eu falar um negócio para o senhor. E aí logo eu imagino meu pai, um militar, aquela cara de durão, olhando para o filho, quando fala: eu pequei contra os céus. Olha o que diz o versículo 18 do capítulo 15. Eu pequei contra os céus diante do Senhor, pequei contra ti. Lucas 15, 18. Eu pequei, somente eu pequei. Aí, irei ter com meu pai: pai, pequei contra os céus, perante ti, pequei. E é o seguinte, pai, o senhor não precisa me tratar como filho. Eu não quero ser filho, pai, porque eu sei do tamanho do meu pecado. Eu sei o que eu fiz contra o Senhor, eu sei o pecado que eu cometi contra Deus. Eu sei o teu servo, pai, já está bom demais. E isso desarmou o coração daquele pai. Aquele pai abraça ele e fala: aqui não. Escute bem, meu filho, aqui você não é servo, aqui você é filho amado. Aleluia. É filho amado. Traga depressa uma roupa limpa, coloque sobre ele, coloque um anel no dedo, porque ele tem aliança, porque ele é filho. Coloque sandálias no pé, mate um novilho cevado e vamos celebrar, porque esse filho estava perdido, mas ele se arrependeu, ele confessou e voltou para a casa do pai.
Esse é o nosso comportamento. Tão simples, mas necessário. O texto que eu li, de Mateus 4, Jesus ficou sabendo que João estava preso. E porque João estava preso, Jesus desce para Cafarnaum. Porque precisava começar o ministério. E qual que era o ministério de João, o Batista? Preparar o caminho. O caminho já estava pronto, Jesus já estava lá. Agora João deveria estar seguindo Jesus, mas o problema é que João criou um ministério paralelo, né? A ponto que deu divergência ali entre os discípulos, um dos outros, de João e de Jesus. E Jesus ficou simplesmente ali, cuidando dos seus discípulos, mas a hora que ele sabe que João havia sido preso, que o ministério dele agora ia começar, porque o ministério de João precisava ter terminado, senão não ia. Ele começa a pregar essa mensagem que eu preguei a você hoje aqui. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mensagem tão simples, mas tão forte, tão poderosa. Eu já quero convidar o pastor Sérgio aqui. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, meu irmão. A pregação continua a mesma. A mensagem do Evangelho continua o mesmo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E para isso eu quero te convidar, se você pode se colocar de pé. Eu peço que você não se distraia agora, mas que você possa realmente olhar para dentro de si e observar o seu comportamento. Nós citamos algumas pessoas, alguns homens que andaram pela Bíblia. Faraó, um homem do coração endurecido, que até disse que ele pecou, mas não mudou de vida. Falamos sobre Balaão, que também disse que pecou. Era até um crente mais fervoroso, né? Ele até pregava, mas não mudou de vida. Nós falamos sobre Saul, falamos sobre Acã, falamos sobre Judas. Não julgo eu essas pessoas, porque não há autoridade sobre a minha vida para fazer isso, nem sobre essas, nem sobre a vida de ninguém. Mas todos esses não tiveram comportamentos que o Senhor espera de nós. Mas a mensagem de arrependimento chegou ao coração de Davi, chegou ao coração do filho pródigo, chegou ao meu coração, chegou ao seu coração nesta hora. E a mensagem é a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E eu te pergunto, você se arrepende hoje dos seus pecados? Você tem um coração que se arrepende, um coração de servo, que no mesmo tempo é filho amado? Sim, pastor, eu me arrependo. Então confesse a Jesus Cristo. Não adianta você confessar ao pastor, confessar a outra coisa a não ser Jesus Cristo. Confesse a Jesus Cristo. Se você se arrepende nesta noite, confesse a Jesus Cristo. Pastor, como eu faço isso? E eu quero te ajudar nessa hora, inclusive você que está me ouvindo pelas redes sociais, a fechar os seus olhos. Só você que confessa, que se arrepende e quer confessar a Jesus, feche os seus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta hora eu entrego a minha vida ao Senhor e me arrependo dos meus pecados. Diga assim: Senhor Jesus, eu confesso que eu pequei, que eu sou o pecador, mas eu me arrependo, Senhor. Por isso eu peço perdão a Ti, Senhor, e peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida, porque eu o reconheço, eu o confesso como meu único Senhor, suficiente, Salvador e mediador. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado
por me receber como filho amado, por remir os meus pecados. Se é a primeira vez que você fez essa oração, eu quero te conhecer. Se é a primeira vez que você fez essa oração entregando a sua vida a Jesus, nós precisamos te conhecer. A igreja quer te ajudar. A igreja quer dar os primeiros passos, quer dar estratégias, ferramentas em tuas mãos, para que você possa romper em fé. Dê um sinal com a mão, por favor. Se é a primeira vez que você fez essa oração, que você entregou a sua vida a Jesus, dê um sinal com a mão se foi a primeira vez. Eu quero te convidar a você vir aqui à frente, que nós queremos orar por você mais uma vez, escolher o teu nome e o teu telefone para que possamos te ajudar. Se você entregou a sua vida pela primeira vez, vem aqui à frente. Você que ergueu a mão. Se você está acompanhando esse culto pela internet, manda aí um direct aí que alguém vai te ajudar. Entre em contato conosco. Mas talvez você já entregou a vida a Jesus, mas estava afastado como um filho pródigo, estava lá no mundo. Mas hoje você entendeu que há um verdadeiro arrependimento, que há um plano de salvação sobre a sua vida, e você confessa isso mais uma vez. Se você se reconciliou com o Senhor, quero te convidar, vem aqui à frente, que nós também queremos te conhecer. Você que estava afastado e quer voltar a ter vínculo com o corpo de Cristo. Esse é o caminho que Deus tem para você, essa é a palavra que Deus tem para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos estar orando pela irmã? Senhor, nós te louvamos pela vida da tua filha, porque ela é filha amada, Senhor. Ela é filha querida do Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor aceitou ela hoje como filha, não como serva, mas como filha querida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escreveu o nome dela no livro da vida. Que toda sorte de bênção venha sobre ela, que cumpra a palavra do Senhor, por ela confessar e se arrepender, que a bênção do Senhor se estabeleça sobre a vida dela, sobre todos os dias da vida dela. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe.